Olá, eu sou o Diego Ferreira Rapazzi, tenho 21 anos e hoje vou gravar o meu vídeo do primeiro desafio para o processo eleitoral para o cargo de diretor de gente de gestão. Bom, começando a falar um pouco sobre mim, eu sou 022 de Sistemas de Informação e desde sempre eu sou apaixonado por tecnologia. Durante o ensino médio eu fiz um curso técnico integrado ao ensino médio na ETEC da minha cidade americana. E desde lá foi o meu primeiro contato com a tecnologia, meio mundo da computação e tanto que por isso que eu decidi seguir na carreira. Eu entrei em 2022 na Unicamp, no curso de Sistemas de Informação. Eu prestei o processo seletivo da Atria em 2023, não passei, mas eu refiz o processo em 2024, porque entrar na Atria sempre foi um dos meus grandes objetivos na faculdade, pois eu sempre ouvi coisas muito boas sobre a empresa, como que fazer parte de uma empresa agrega na sua vida, de uma empresa júnior, desse movimento do Mesh como um todo, o tanto de oportunidades que ele te proporciona, o tanto de desenvolvimento que você pode ter dentro desse ambiente. E então sempre foi um dos meus objetivos, assim, dentro do meu curso de graduação, também fazer parte da empresa júnior. Tanto que em 2024 eu refiz o processo e acabei passando e fiquei super contente e, e grato a todo mundo pela oportunidade de fazer parte desse time maravilhoso. Eu entrei como TI e depois entrei como assessor de TI, onde eu tô até hoje, só que agora eu estou também no time de gente de gestão que foi formado recentemente. Bom, falando agora sobre um momento em que precisei usar a inovação para solucionar algum problema, o que eu mais penso assim quando eu falo de inovação, eu lembro de um trabalho que eu tive no ensino médio mesmo, que teve um grupo, era na matéria de filosofia, mas o meu ensino médio era integrado ao curso técnico, e mesmo essa matéria não sendo da parte técnica do curso, o professor dividiu alguns filósofos do período pré-socrático entre os grupos da sala, e o meu grupo caiu com o filósofo Heráclito, que para quem não sabe era um que cuja filosofia falava que tudo está em constante movimento, constante transformação, nada é o mesmo a partir do tempo. E para isso, meu grupo, enquanto todo mundo foi o professor exigia que tivesse alguma coisa diferente na apresentação do grupo. Enquanto todo mundo foi para um caminho mais comum, digamos assim, com peça de teatro ou música, a gente fez um site em que, conforme o usuário ficava algum tempo nesse site, ia mudando algumas coisas nele. Por exemplo, ia mudando um texto, aparecia uma imagem, a cor de um botão ficava mudando para remeter a essa filosofia de que tudo está em constante movimentação, constante transformação a partir do tempo. Tanto que a gente foi bem elogiado e recebeu uma das maiores notas da sala nesse trabalho. E para mim esse foi um dos primeiros momentos onde eu realmente precisei pensar fora da caixa para realmente trazer alguma inovação, porque o fator principal desse trabalho para o professor era cada grupo encontrar um meio de se expressar diferente, de inovar e trazer algo tipo de diferente para esse tema que todo mundo tem, todo mundo passa pelo ensino médio, vê sempre a mesma coisa, pré-socráticos, tudo, um jeito diferente de ensinar alguma coisa que pode ser banal para os alunos. Falando agora sobre meu propósito dentro da Atria, bom, desde cedo eu sempre fiquei fascinado em ver como a cultura da empresa júnior compele as pessoas a se desenvolverem mais, compele a gente a fazer conexões, a ter uma comunicação mais assertiva, tanto com os outros funcionários, digamos assim, outros membros, quanto com chefes e clientes e tudo mais, fazer negociações, conversar, bolar propostas, tudo para solucionar um problema, tentar vender, ao mesmo tempo que a gente se desenvolve junto. E um dos meus propósitos é manter essa cultura funcionando bem, acho que é um propósito de cada um de nós, desenvolver a Atra cada vez mais. Eu acho que a gente já está num caminho muito bom, tanto que a gente está batendo metas, indo para os eventos e tudo mais. Eu sinto que a equipe no geral está bem unida, e isso é muito gratificante, fazer parte de uma empresa assim que se importa tanto com o nosso desenvolvimento e com as nossas interações, como a gente está saindo e tudo mais.
Motivos da candidatura. Bom, eu estou me candidatando para esse cargo de gerente de gestão porque eu sempre tive uma, digamos assim, uma certa vontade de entrar nessa área. Eu, no momento, sou assessor de TI, mas entrei no novo time de gerente de gestão que teve, porque dentro do meu curso, eu sempre gostei muito mais das matérias que é gestão de projetos, de você ir lá, delegar tarefas, acompanhar os membros conforme eles estão indo, do que a parte de programação, digamos assim. E eu também adoro conversar com os outros, fazer reuniões, ver como eu posso, tipo, ajudar eles, como eu posso dar dicas de, tenta melhorar tal coisa, se você se comunicasse de tal jeito, passar alguns feedbacks e tudo mais. E conversar geralmente com as pessoas, entender o lado delas da história, ver no que a empresa poderia ajudar cada um de nós, digamos assim. E também, eu acho que um dos meus pontos fortes seria a questão do humor, assim, quebrar o gelo com a pessoa, de modo que ela se sinta mais confortável, para ter uma conversa franca, criar um laço com o membro, de modo que ele se sinta confortável de se abrir comigo, falar tudo que ele está passando, o que ele está achando de tal projeto, de tal reunião e afins. E por que que eu deveria passar no cargo? Bom, eu acredito que eu sou um dos mais interessados nessa área de gestão de pessoas, de conversar, de fazer avaliações de desempenho, movimentar e gerir processo seletivo, fazer melhorias no processo seletivo, tanto que eu vou falar depois, mas uma das minhas propostas vai ser em relação ao processo seletivo e avaliação de desempenho. E eu acredito que eu sou essencial, não essencial, mas sim eu devo assumir o cargo por causa da minha proximidade com os outros, por causa do meu bom humor, da minha comunicação assertiva, comunicação eficaz também com todo mundo. Eu sempre mantenho boas relações, sempre sou simpático com todo mundo, mas não deixando de fazer o meu trabalho, não deixando de falar o que precisa ser falado. Falando agora sobre os desafios da área pretendida, eu creio que um dos principais desafios da área de gestão de gente dentro da Atria seria a questão de avaliação de desempenho, principalmente porque no momento nós não temos uma estrutura de avaliação bem definida ainda, métricas já pensadas, discutidas e elaboradas assim. Acredito que isso é um ponto a se considerar bastante, como eu elaboro essas métricas e como que eu faço para que elas não sejam injustas, por exemplo, tendo em vista a situação de cada membro. Outros desafios eu acho que seria a parte de feedbacks, como passar esses feedbacks para todo mundo, porque nem sempre você vai ter que passar elogios, nem sempre vai ter que fazer agradecimentos. E pode ser difícil as pessoas aceitarem esses elogios, esses feedbacks, mas acredito que isso seja parte da cultura da empresa também, aprender a ouvir e se desenvolver. A cultura também é um dos desafios, manter essa cultura, não que seja difícil manter, mas a cultura é algo que tem que ser feita uma manutenção, digamos assim, periodicamente, para ter certeza que nenhum membro está ficando desmotivado, tendo algum problema que interfira na cultura da empresa. E um dos desafios, acho que o maior, digamos assim, dos desafios é gerir o processo seletivo, por causa que demanda muito esforço, tem que ser tudo bem elaborado, você tem que olhar o que cada um fez em cada parte do projeto. Acho que esse seria um dos principais desafios da área. Fazendo agora uma breve análise da situação da EJ, junto com as minhas propostas. Bom, atualmente eu vejo que a EJ está muito boa, a gente está atingindo metas, tanto metas de valores, de fechamento de projeto, quanto as metas do PJ. E, no geral, a EJ se encontra numa posição muito boa. Eu acho que o clima interno está muito bem, as pessoas estão se empenhando bastante, estão participando de eventos, palestras, workshops, participando bastante das reuniões, discutindo tudo. Porém, tudo pode ser melhorado. E uma das minhas propostas é em relação ao processo seletivo, que ao fazer um bench, me disseram que nesse ano o processo seletivo não teve um perfil tão definido assim de usuário, de membro que eles estavam buscando. E uma das minhas propostas para o processo
seletivo, se eu for eleito como diretor de gente de gestão, seria antes, né, na parte do planejamento do PS, definir e estruturar qual é o perfil do candidato que a gente busca, ser um candidato mais proativo e estabelecer melhores métricas com base nesse perfil. Por exemplo, a gente está buscando um candidato mais assíduo, mais proativo. Então a gente vê, ele está indo em todas as reuniões, o grupo marcou uma reunião, ele pôde comparecer. Logicamente que tudo tem a exceção, mas são pontos a serem definidos e que a gente pode dar mais atenção na hora de fazer o processo seletivo. Por exemplo, na questão da proatividade, ele falou, não sei fazer tal coisa no grupo, porém foi atrás de descobrir como faz, como desenvolve, retornou e explicou o fato, já sobe um ponto. Ele teve a capacidade de correr atrás do prejuízo, digamos assim. Sentimento de dono também, se a pessoa se sente pertencente da RJ logo no processo seletivo, se fala, nós da Átria e tudo mais. Eu acredito que estruturar esse perfil de candidato é o principal, assim, foco de um processo seletivo. E também acho que diminuir o tempo do processo, planejar melhor a questão dos cases, principalmente case individual, e as entrevistas, de modo que a gente não tenha um processo seletivo tão longo e que demande tanto tempo da Átria, onde os membros e coordenadores poderiam estar tendo a sua atenção mais voltada ao processo e não em outros lugares, como na coordenação em si. Além disso, eu acho que outro ponto, outra proposta minha seria na questão das bonificações e benefícios para os membros. Uma coisa que eu sinto falta na Atria hoje é uma gestão de recompensas conforme os membros vão contribuindo para a EJ, para o crescimento, desenvolvimento e conclusão de projetos. Por isso, eu penso como uma proposta, caso eu seja eleito, de ficar mais próximo da parte financeira da Atria, me juntar mais com o futuro vice-presidente e definir umas recompensas, uma trilha de recompensas a partir das metas. Por exemplo, a gente bateu metade da meta do ano, daí ganha uma integração a mais. Ganha, sei lá, cada membro ganha uma garrafinha do Atira, alguma coisa assim, que para motivar os membros, não ser só tipo, você concluiu o projeto, se dedicou tanto, parabéns, e ser só isso, só um reconhecimento oral. Não, tem mais coisas físicas, mais coisas tangíveis que ajudam na motivação da equipe, na valorização dos membros, eles sentem que o trabalho deles está sendo valorizado e tudo mais. Eu acredito que isso é bem importante para manter a cultura da empresa, manter os membros afincos e motivar eles a se desenvolverem cada vez mais. Porque a cultura, ela é importante, todo mundo precisa ter a cultura dentro de si mesmo, porém ela precisa ser mantida, e isso seria uma forma de tanto manter quanto recompensar os membros, por parte de produtos ou mesmo integrações a mais. E por último, a minha última proposta seria no caso da avaliação de desempenho, que no momento esse é uma das dores da Atria, pelo que eu conversei com outros membros, coordenadores e diretores, que a Atria ainda não tem um plano de avaliação de desempenho tão estruturado assim para os membros. E a minha proposta seria uma implementação de um plano mais estruturado a partir de one-on-ones a cada 15 dias, mais ou menos, caso o membro precise realmente. No começo, acho que seria cada um mês, ou necessário, assim, one-on-ones de acompanhamento somente, mas se a gente vê que o membro realmente está levando muito ponto, está faltando nas reuniões, a gente faz com uma frequência maior. E elas seriam basicamente constituídas de uma parte individual, onde o membro mesmo se avalia, conforme as... Daí eu pensei em implementar as metas SMART, que, para quem não sabe, é um conjunto de metas onde o próprio membro pode se avaliar, onde está a estratégia dele, o rendimento e tudo mais. A gente iria acompanhar, conversar com esse membro, e uma avaliação do núcleo onde esse membro está inserido, que no caso seria uma avaliação 180, onde ele avalia os coordenadores e os coordenadores avaliam ele. E daí a gente, como time de gente de gestão, a gente teria um panorama tanto individual, com as one-on-ones e acompanhamento do desempenho desse membro, quanto no panorama mais geral, como os coordenadores estão avaliando ele, como ele está avaliando os coordenadores, e também entre os membros da Direx, que seria a direção, como eles estão interagindo entre si, se eles estão com uma boa relação e se estão com desempenho e oportunidade de crescer.
Bom, esse foi meu vídeo, espero que tenham gostado